alguma atividade mais aí, antes do tema? Já pode falar, irmão. Bem. O tema, eu gostava só de confirmar, que eu mandei para ir para hoje, é o dízimo, sua origem e finalidade. Esse tema mesmo, pastor, o dízimo, sua origem e finalidade. Pronto, então, nós vamos buscar uma pesquisa que possa realmente trazer alguma luz sobre esse assunto, que é muito importante, né? Porque o dízimo é uma maneira de contribuir de muito antigo, né? E Deus sempre usou esse meio para a progressão da sua obra, para que tivesse mais recursos. Então, nós encontramos, vou partir aqui de Levítico 27, 32 e 34, no tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Esses são os mandamentos que o Senhor Deus ordenou a Moisés para os filhos de Israel. Nós vimos aqui que todas as coisas, né? Um animal, uma ave, seja uma galinha, um peru, um pato, qualquer coisa que as pessoas usassem como alimento, que era liberado naquele tempo, então deveria avaliar o preço primeiro, né? E devolver o dízimo. Quanto às coisas, o trigo, né? Esse levava o saco de trigo correspondente à quantidade que eles escolheram, então entregava ali no santuário. Ali os sacerdotes, os levitas, viviam daquilo ali, né? Portanto, tinha uma utilidade muito grande. Não existe revelação de quando exatamente o dízimo foi instruído por Deus, mas encontramos indícios dessa prática desde os dias do patriarca Abraão. Não é? Se nós lemos aqui em Gênesis, capítulo 14, 18, 19 e 20, diz assim: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas mãos de Abraão. Todos nós sabemos que o ministério desse nome que ele recebeu de Melquisedeque é um mistério, né? Nunca foi revelado exatamente o ministério, mas sabia, provavelmente Deus também sabia, e os israelitas conheciam que ele era realmente o sacerdote, né? Então entregava a ele todos os dízimos daquele tempo, de tudo, né, que possuía, de tudo que recolhia de uma guerra, de tudo que eles recolhiam de alguém que abandonasse as casas e fugisse. Então, tudo isso é levado ao santuário, né, com a parte, né, ao santuário, como dizem. De lá temos certeza disso, né? E a orientação do dízimo permaneceu, né? E nós vimos aqui que o próprio Abraão entregou seus dízimos e de tudo, né, diz aí, no capítulo 7 de Hebreus, verso 2, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. Primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois rei de Salém, que é rei de paz. Nós lemos que essas orientações permaneceram por longos anos. Nos dias de Jesus, ainda havia essa prática, né? Paulo refere-se ao dízimo aqui em Hebreus. Quando nós avançamos para a nova dispensação, mais tarde encontramos que Deus deu instruções específicas sobre o dízimo. Ele falou desde lá de Israel e os apóstolos da nova dispensação continuar seguindo os exemplos, né? E apenas retroceder um pouquinho para que nós possamos ligar com a velha dispensação. Nós dissemos lá que também todos os dízimos do campo serão entregues, né? Levítico 27, 30. E depois, diz agora Levítico 27, 30, mais para o fim do verso, a 10ª parte das colheitas, tanto dos cereais como das frutas, pertence a Deus, o Senhor, será dada a ele. Interessante, né? Não importa o que fosse, nem a quantidade. Muitas pessoas, ao colher muito,
olhava para aqui, mas é muito para me dar, né? Porque há um texto que, quando nós estamos aqui acertados, né, preparando o nosso dia, fazendo as contas, ou quando a pessoa vai lá na lavoura, na despensa, então vai contar as abóboras, né? Vai contar os mamões, os cachos de banana, e dali daquele monte tira as 10ª parte para Deus. Então diz que o diabo se põe exatamente entre o contribuinte e os 90%, e, aliás, e os 10%. E ele agora está ali olhando, nossa, mas é muita coisa. Isso tem sido um empecilho, uma dificuldade para muitos irmãos que acham que é muito, que não deve contribuir com aquilo tudo. Mas aqui a instrução é que todas as dízimos do campo, da semente do campo, do tudo, das árvores, são do Senhor. E não são santas ao Senhor. Depois um verso dizendo, confirmando isso, a 10ª parte das colheitas, tanto dos cereais como das frutas, pertence a Deus, o Senhor, e será dada a Ele. Levítico 27. E para nós, o fato interessante é que mais tarde foi revelada a serva do Senhor sobre esse assunto, e ela escreveu muito, que é uma coisa necessária, é uma grande bênção, né, para aqueles que são fiéis dizimistas, mas às vezes uma maldição para aqueles que têm tendência para o mal, né? E ela escreveu muita coisa sobre isso, e alguns pensamentos dos patriarcas e profetas, 525, diz assim: a 10ª parte pertence ao Senhor, é empregada aqui mesmo na mesma forma que a expressão que se encontra na lei do sábado. Deus reservou para si uma porção especificada do tempo do ser humano e de seu início, seus meios, e ninguém poderia inocentar, apropriar-se de qualquer dessas coisas para seu próprio interesse. Ninguém poderia pôr a mão naquilo, né? Pertencia ao santuário, pertencia a Deus, portanto, é dele. Só nas condições que veio assim, a necessidade, né? O ministro para até receber o seu salário, doar tudo para a instituição, não é pecado nenhum, porque ele, agora o dízimo passou a ser dele, ele tem essa liberdade. Mas a pessoa negligenciar, não vou entregar o dízimo, eu vou ajudar ali, não está certo, porque não é esse o plano divino, né? Eu me lembro uma vez que visitei uma família muito pobrezinha lá no interior do estado do BC, que já não lembro bem qual, e quando eu chego lá, o irmão recebeu muito bem, alegre, a família fica feliz quando recebe a visita do pastor. Depois o irmão foi lá dentro, trouxe uma latinha, assim, já velhinha, estampou a latinha, tirou um dinheirinho que estava lá dentro e me entregou, pastor, esse aqui é o dinheiro que eu tenho guardado. Irmãos, a gente olha para a situação da casa, dificuldade que vocês passam, a luta para ganhar alguma coisa para comer, mas estava lá separadinho dentro da lá, o dízimo do Senhor, 10% que ele ganhou. E eu vi que ele estava passando uma crise difícil de necessidade. Eu fiz, peguei o talão, lancei o dízimo, certinho no talão que eu carregava, lancei o dízimo no talão. Depois, peguei o talão de dízimo, entreguei para o irmão, disse, irmão, esse recibo aí é só para o irmão ter comprovação que o irmão me entregou o dízimo, está a assinatura minha, isso vai para o caixa direto. Agora, esse dinheiro aqui é uma ajuda da associação para o irmão. Aí todos olharam para mim, né? Aí disse, mas irmão, isso aí é dinheiro do dízimo. Eu disse, era. O Senhor deu os passos certos, entregou a quem deveria entregar, que é para a igreja. Eu tenho essa liberdade, lancei como dízimo para o Senhor. Vai ser lançado nos livros da associação. E tenho o direito também de pegar isso e reverter para o senhor em bênção, que é uma ajuda da associação. Precisa ver a alegria desse irmão, da esposa, né? Porque estava realmente passando necessidade. Então, essa fidelidade, muitas vezes julga outra situação como essa que eu fiz. Agora, chega lá, as pessoas dizem, não, eu precisei, gastei, porque estava apertado, né? Aí está o perigo de muitos nossos irmãos, né? E hoje, principalmente, a gente vê que há uma parte grande de irmãos que não contribuem, e é preciso que o pastor faça um trabalho, não chegar assim de uma maneira já
impondo, né? Olha, tal dia até tal dia, isso não vai ser excluído, isso não funciona. Não dá resultado. Tem que falar a pessoa pela coração, né? Ainda que seja de poucos ou poucos, mas ela vai repor no dízimo, porque é uma dívida com Deus, né? E ele requer de tudo que nós ganhamos, né? Levítico 27 fala muito sobre isso, né? No tocante a todas as dízimas do gado, do rebanho, tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel, no Monte de Sinai. Então, nós vimos que em tudo, né, tudo que viesse de lucro, de ganho para os israelitas, eles tinham obrigação de contribuir, né, com esse dízimo. Era obrigação que era imposta pela fidelidade, né, pela fé. Nada assim de dureza, mas a gente vê que realmente é sério, né, examinado aí o assunto. No país, não. Em vários países, né, não existia praticamente nenhuma moeda corrente para uso geral pelo povo. A circulação de moedas era muito escassa. Então, o recurso era usado, o devolver o dízimo da 10ª parte em porção ou proporção de tudo aquilo que fosse obtido, produzido. Quer dizer o que fosse procriado, o que fosse escolhido, eu fosse ganho pelo trabalho, nisso eles tinham que dizimar. E é interessante que nós temos casos assim que precisam ser reavivados, né? Então, ser aconselhado, às vezes, por uma coisa por outra, às vezes, porque não gosta do pastor, às vezes, porque estou chateado com a igreja, algum irmão entendeu algumas palavras, foi-se embora. Há várias situações que os irmãos colocam como argumentos para não pagar a tristeza, que eles não pagam, e aí Deus não abençoa, e ele não abençoa. Eles não podem dar o dízimo, eles não dão o dízimo, Deus não abençoa ele. Então, isso é uma questão que precisa ser tratada com carinho, mas que deve ser tratada porque é fundamental. Né? Então, inclusive, poderíamos acrescentar uma curiosidade, que a expressão salário, né, vem da forma como soldados romanos recebiam seus rendimentos, né, em sal. E ele, então, saiu trocando por outras mercadorias. Era um artigo de cobrança na época. Né? Eles, então, trocavam porções desse precioso bem por outros ativos. E assim uns iam repassando aos outros. E sobreviviam. Né? Assim, os outros produtos trocados por outros ativos. E o comércio era movimentado, era muito na base de troca. Havia circulação muito pequena de dinheiro, só os ricos mesmo podia ter o dinheiro no bolso, né? Porque tinha que comprar as notas, o valor e fazer compras. Né? Como hoje, uma cédula de R$5 é do governo, não é nossa, né? Mas ele dá essa liberdade, não negociava com esse dinheiro, pagando, comprando. No fim, cada pessoa vai participando do dinheiro, né? É como diz, uma grande expansão de, né, pessoas que usam aquele mesmo dinheiro e nenhum deles pertence ao governo, né? Porque ele é que produziu. E pegou os bancos para fazer circular. Assim, e através dos juros, o banco vai conseguir pagar até que isso seja concluído. Então, assim, nós percebemos que a necessidade era grande, né? Grande para falar ao povo que deve ser fiel em tudo, nas pequenas coisas, nas grandes coisas. É importante a fidelidade. Né? Nós vemos aqui, nos dias de Jesus, os fariseus, os povos estavam sempre buscando numa situação, né? E eles, então, um dia disseram para ele, em praça pública, mostrar-lhe sobre o dízimo, né? A contribuição do dízimo. Então. E ele, então, disse, mostrar-lhe a moeda do tributo, e eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele disse, de que é esta esfinge e esta inscrição? Disseram-lhe, de César. Então ele disse, lá e pôs a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ele teve uma saída assim diplomática, né?
criou problema com os fariseus, sacerdotes, nem para ele, para a igreja cristã. Eles sempre ficavam embasbacados, né? sem ação, diante das saídas que Jesus usava, a maneira diplomática, né? E na base do amor, do desejo de recuperar essas pessoas. Mas, saindo dali, saindo dali, Lucas 21, 1 e 12, e olhando ele, viu os ricos lançarem as suas riquezas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 moedas. Veja, quem que teria lançado mais diante de Deus? Quem seria que ia impressionar mais? Aqueles que de grande fortuna lançavam algumas moedas? Ou essa da viúva pobre, que ganhava pouquinho, mas tirava o que tinha, entregava os seus dízimos? Essa é uma questão interessante. Não? Aqueles hipócritas, agiotas, e pessoas que viviam de ganhar, de explorar o povo, não tinha nenhum grande valor diante de Deus. Claro que todos eles podiam ser salvos, mas naquela condição já estavam muito longe. Então, Jesus nos apanhou nessa situação aqui, e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E ele, então, falou aos discípulos sobre aquele ato, dizendo que era maior, mais valia aquela pequena doação do que um monte de dinheiro que aqueles fariseus ofertaram, porque não havia valor nenhum naquilo. Né? Não foi por amor, por bondade, só para mostrar que eles tinham recursos para contribuir à vontade. E, portanto, a finalidade do dízimo foi mantida pela primeira igreja apostólica. Né? Ali era a contribuição do dízimo era normal. Eles herdaram da igreja judaica, continuaram a prática do dízimo. Né? A finalidade do dízimo foi mantida, né, pela primeira igreja apostólica. Isso é interessante. Em Coríntios, capítulo 1, verso 9, 7 a 14, quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Porque o que lava a terra, lava com esperança, e o que debulha, também com esperança de ser participante. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado devem comer também no que templo, e que os que dos que de contínuo estão juntos no altar, participam do altar, assim Deus ordenou também ao Senhor, aos que anunciam o Evangelho, que vivam no Evangelho. Naquele tempo já havia a prática de manter o Evangelho, o ministério da igreja, com os dízimos, porque eles geralmente não têm profissão, dedicam-se às coisas de Deus. Então, é justo a igreja pagar, porque eles é que ajudam a igreja a crescer, né? Visita as pessoas, cria novas almas, batiza, e eles recebem esse salário, que é contribuído em doação pelos irmãos, é o dízimo. Então, essa é a finalidade principal dele para o funcionamento, o bom funcionamento da toda. E o próprio apóstolo Paulo também não escapou. Eles procuraram espremê-lo também, porque ele, de certa forma, recebia da igreja apostólica. E agora, o que aconteceu? Em 2 Coríntios 11, verso 8, outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário, e quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. É importante entender esse aspecto profundamente. O propósito de Deus ao instituir o sistema de dízimo para a sua igreja, seu povo, é exatamente o que nós explicamos, que houvesse essa distribuição fiel, né, entre os pastores, obreiros, que pudessem servir na obra, e pudessem eles, então, sobreviver desses recursos. Nós encontramos versos importantes sobre essa questão.
Aqui diz o Malaquias. Malaquias. Não, é Ageu. Ageu, capítulo 2, verso 8, diz assim: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Tudo é dele. Né? Tudo que puder pensar exista é dele. Agora ele nos deixa, nos dá o privilégio de manusear, de apalpar, de comer, de vender. Ele deu esse privilégio ao homem sobreviver daquilo que é dele. Mas tudo que nós levamos a ele é apenas um gesto de gratidão, porque ele não precisa realmente de nada. Então, um pensamento interessante que, para os irmãos guardarem na vossa mente quando pensar na contribuição com a igreja, assim, não se propõe o Senhor a vir a este mundo e derramar ouro e prata para o avanço da sua obra. Supre os humanos com os recursos para que, pelas suas dádivas e ofertas, conservem a sua obra em avanço. O propósito acima de todos os outros, para o qual devem os dons de Deus ser usados, é a manutenção dos obreiros no campo da seara. E se os homens se tornarem condutos pelos quais possam bênçãos dos céus fluir para os outros, o Senhor conservará suprindo tal canal. Não é verdade não é devolver ao Senhor o que se torna o homem pobre. Reter é que leva à pobreza. Isso é uma coisa certa, pessoal. Reter o dízimo não tem como ter prosperidade na igreja. O irmão pode ver, não, saiu, nossa, está rico. Pode acontecer, porque abre as pernas e as portas para Satanás. E ele, então, aproveita. Né? Só que a pessoa nunca vai ter a consciência tranquila. Não, eu estou em paz com Deus, Deus está em paz comigo, e eu estou ganhando bem, pronto. Nunca vai acontecer essa situação, porque Deus vai entristecer muito a sua saída da igreja, o abandono da igreja. Depois ainda vai dizer que, não, eu estou bem, eu estou vivendo maravilhoso, sou rico. Olha, é uma pena que isso é o caminho mesmo para a condenação, para a pessoa ser condenada no dia do juízo. Nós sabemos estar tão próximo, né? Então, nós devemos ter consciência de que aquilo que pertence ao Senhor é dele. Se tem um negócio a fazer, uma obra que for, separa primeiro aquele que é do Senhor. Depois veja que se consegue com os 90%. E apertou mais, ele vai ter que pedir dinheiro emprestado. Pega o dinheiro, negocia logo o dízimo, porque você não sabe quando vai pagar isso. Quando tem, o ideal é você leva o seu dízimo e passa. Assim funciona, porque a pessoa pode ganhar muito, ganhar pouco, pode ganhar. Né? Eu me lembro de um empresário, parece que é Batista, ele foi ao pastor, muito preocupado. Eu quero falar com o senhor, pastor, eu preciso, urgente, eu estou muito angustiado. Estou na sala ali. Senta aí, começou a conversar com ele, começou a coisa, pastor, olha, quando eu comecei na igreja, comecei também na minha empresa, a coisa muito bem, eu todo mês pagava meu dízimo. Mas agora, pastor, eu cheguei à conclusão, está muito alto o dízimo. E eu estou preocupado, como que eu vou deixar todo esse dinheiro simplesmente entregar na mão do senhor e mais nada. Eu estou preocupado porque eu estou tendo bastante lucro e eu preciso saber como gerir isso. E eu me preocupei com a cobrança de 10% da igreja. E o pastor disse, olha, eu tenho uma forma muito simples de resolver isso. Ah, é? Olha, que bom. Pensou, bom, tem uma decisão da igreja, qualquer coisa, que vai me isentar de contribuir com tanto assim. Então, aí ele foi, assentou na outra cadeira, a cadeira de trabalho do pastor, e ele deu para ele uma coisa daquela, para ele tentar fazer aquilo ali, que o pastor está escrevendo alguma coisa.
Depois o pastor disse, olha, eu tenho uma solução muito boa para você. Nós vamos fazer uma oração. Mas por que nós vamos orar? E quando você vê que há muitos anos, para pedir para me orar por você, que você queria tocar um negócio, que Deus abençoar, que tivesse lucro e tal, nós orando aqui fervorosamente para que Deus pudesse te ajudar, você saber que pedido, e ele atendeu, na verdade. Ele sim, sem dúvida, ele atendeu. Então, essa oração eu vou fazer agora, para que Deus não te dê tanto, que possa diminuir bastante o seu negócio, te deixar um tempo assim que eu olho por dia e falo, não, tá bem? Então, ajoelha aí. Não, pastor, peraí, eu preciso conversar com o senhor. Vamos, ajoelha aí, vamos fazer oração. Já resolve. Não, pastor, pera lá, o senhor não tem, deixa eu pensar, porque eu não quero isso também, não. Para mim vai ser muito complicado para viver com aquela vida que eu tinha naquele tempo. Então, meus queridos, o rapaz sai dali bem preocupado, e é claro, como era um homem novo ainda, o Espírito Santo trabalhou ardentemente com ele, ele entendeu que a coisa melhor do mundo é se ele pudesse dar 100 mil reais ou euros de dízimo, e esse dia que recebeu o quê? 900 mil, né, de cruzeiro que seria para ele, estava para ele. Então, isso é muito relativo, nós devemos ter cuidado, porque o inimigo sempre interpõe. Quando a pessoa vai sarar, se não estiver atento, ele se interpõe e realmente é um perigo. Então, nós vamos concluir com o pensamento do Espírito de Profecia, que diz assim: essa questão de dar não é deixada ao custo. Deus nos deu instruções a esse respeito. Especificou os dízimos e ofertas como sendo a medida de nossa obrigação. E ele deseja que demos regular e sistematicamente o nosso dízimo. Examine cada um as suas rendas e com regularidade, pois são todas uma bênção de Deus. E põe em parte a parte do dízimo como um fundo separado para ser sagradamente do Senhor. Em caso que haja algum defeito ou algum deve ser esse fundo dedicado a qualquer outro culto. Deve ser unicamente dedicado ao sustento do ministério do Evangelho. Depois de ser distribuído, depois de ser o dízimo contribuído, dízimo posto à parte, seja a dádiva do Senhor, ofertas proporcionais, segundo a sua prosperidade e a promessa de Deus. Portanto, são pensamentos lindos aqui. Vamos falar, Malaquias, por ler lá, também uma promessa maravilhosa. Há uma ameaça e há uma promessa junto, né? E aquele que deixa de contribuir, ele é enquadrado como sendo desonesto, né? Quando o juiz vai ser encarado assim. E o que é fiel, ainda que pouquinho, o que vai dizer? Fosse fiel também no pouco, no muito te colocarei. É a promessa que temos para o dízimo, e que Deus ajude a sempre ter esse princípio de que quando nós estamos dando, olha, se tiver que virar as costas, vira para os 10%, põe lá os 10% e vira para os 90%, olha, é muito ainda. Eu não fiz por isso, Deus me dá toda essa bênção. E aí sim, a hora de separar uma oferta, né? São vários tipos de oferta, mas esse é o momento de separar uma oferta para o Senhor e ajudar a manter a igreja para a honra e glória do Senhor. Que Ele nos dê essa graça, que nós a sermos cada dia mais zelosos e fiéis nessa contribuição que nós damos ao Santo Espírito do Senhor. Amém.